Olá, bem-vindos à nossa live de saúde mental do Instituto Olhos da Almaçã e do Grupo dos Jungianos de Brasília. E nessa noite maravilhosa, de calor no meio do inverno, nós vamos debater um tema muito importante na nossa atualidade, que é sobre o tratamento da depressão. A depressão vem sendo apontada como uma das maiores doenças do nosso século. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, nós temos aí aproximadamente 350 milhões de pessoas no mundo hoje sofrendo com depressão. Isso pré-pandemia da Covid-19, durante o advento da pandemia da Covid-19, nós percebemos notoriamente um aumento expressivo dos casos de depressão na nossa sociedade. Então, para falar um pouco desse tema, que acho que é um tema que não tem fim dentro da nossa área de saúde mental, nós convidamos um médico associado aqui do nosso instituto, um grande colaborador, doutor André Luiz. Boa noite, professor. Boa noite, doutor André. Boa noite, Jorge. Agradeço Grande. pelo convite de poder estar discutindo um pouquinho sobre esse assunto que está cada vez mais importante no nosso meio, como você falou. A priori, doutor André, é interessante que você, dentro da especialidade da clínica médica, e esse é um dos temas que eu gosto muito de trazer, porque tem muita gente que quer descaracterizar a existência das doenças mentais, né? Ah, vocês psicologizam tudo, que não sei o que não é bem assim, que tem outros fatores. Mas a clínica médica no cotidiano mostra exatamente o contrário, não é, doutor? Imagino que tenha milhares de casos acontecendo com várias comorbidades. O que você na clínica médica tem observado no seu cotidiano ligado aos casos de depressão? Houve realmente um aumento expressivo, a gente está lidando com uma outra pandemia na área de saúde mental vinculada também à depressão? Então, Jorge, com certeza, assim, essa não é nenhuma dúvida que a gente está vivendo outra pandemia, né? Talvez até maior, que a gente não consegue mensurar ainda, que é a da depressão. E se no meio, assim, no meio social, no nosso meio popular, de conversa normal, existe um tabu muito grande, infelizmente, na, quando a gente vai lá para a clínica médica, a gente vê realmente esse lado do quanto a depressão é negligenciada no nosso meio, assim. Não negligenciada como doenças como tuberculose, que não existem investimentos. Não, existe muito investimento, mas ela é negligenciada no diagnóstico. Por quê? Graças enfim, diversos fatores culturais, sociológicos, a gente pode até parecer difícil acreditar, mas a grande maioria das pessoas ainda tem muitas cismas, ainda guarda muito aquele tabu com as doenças psiquiátricas, o que dificulta muito é, ela procurar um psiquiatra, né? Todos os dias me aparecem pessoas falando, não, eu não queria de jeito nenhum vir ao psiquiatra, é, eu evitei ao máximo porque eu não queria ser chamado de doida, mas chegou um momento aqui que eu não consigo mais, eu tive que vir. Todos os dias, literalmente, isso. Ou seja, existe esse problema de que as pessoas ainda têm esse tabu muito grande. E aí a clínica médica, idealmente, seria exatamente um momento onde a gente faria esse rastreio, né? Já que o paciente não vai no psiquiatra, então, quando ele for lá, seja no ambiente de pronto-socorro, ele chega lá com uma queixa de palpitação, de taquicardia, e aí a gente já vai começar, com certeza, excluir os primeiros diagnósticos de infarto, de alguma coisa ali que corre risco de vida. E uma vez excluídas todas essas causas, a gente tem que considerar no ambiente de pronto-socorro que aquilo ali seja, por exemplo, uma crise de pânico, né? E aí, infelizmente, o que foi uma das coisas que a pandemia também é, deixou mais escancarado ainda, foi justamente que a clínica não está fazendo esse trabalho, né? Nem no ambiente de pronto-socorro, nem no ambiente ambulatorial. Doenças psiquiátricas, entre elas, e principalmente a depressão,
não estão sendo rastreadas como deveriam ser. No Brasil hoje, graças ao SUS, a gente tem um programa de rastreio de doenças muito bons, né? Seja na parte da gravidez, na mulher ali, no periparto, seja na saúde da mulher. A gente tem políticas de rastreios muito boas e, inclusive, a gente está tentando implementar essa política de rastreio da depressão. Mas se no ambiente do SUS, onde já tem muitas pessoas ali, geralmente, né, pessoas que querem se envolver mais nisso, já acreditam mais, fora desse ambiente, fora do ambiente do SUS, isso é muito difícil acontecer. Muito difícil. As pessoas vão na UBS, elas vão nos CAIs, elas vão nos postinhos, elas vão nas UPAs. Tá claro ali, então, o paciente está dando sinais claros de que, ó, eu tenho que pelo menos rastrear uma depressão, uma ansiedade, né, que são as mais prevalentes. Mas isso não acontecendo, a gente até perde o parâmetro, porque na psiquiatria é uma doença que ainda é de difícil aceitação, apesar de ter crescido muito nos últimos anos. Na psiquiatria já é difícil essa aceitação. E a clínica médica, que seria a nossa safety net ali para, né? Não, vamos rastrear, vamos ver quem que tem aqui. Será que esse paciente tem critério para eu rastrear nele? E a gente tem critérios muito bons, a gente tem já sistemas internacionais de rastreamento de ansiedade e depressão muito bons, o CAD. Então, teria que usar. Mas a gente também está com esse problema na atenção básica, nesse, enfim, em toda essa mudança de paradigmas, infelizmente, né, que o SUS vem passado ultimamente. Então, assim, na clínica médica, se o clínico tiver os olhos para ver, ele vai ver, vai estar tá muito presente. É um diagnóstico diferencial muito frequente. É, tanto que na psiquiatria a gente tem que ter sempre aquele cuidado de não ignorar os fatores físicos também, né? Querendo ou não, os diagnósticos em psiquiatria são diagnósticos eminentemente clínicos. Nós não temos um laboratório para falar, não, isso aqui é depressão. Isso não existe na psiquiatria. Então a gente tem sempre que pensar em causas orgânicas e tentar excluir essas causas orgânicas antes. E o contrário também é verdadeiro. Se o paciente chega no pronto-socorro, então, por exemplo, ele chega numa consulta de UBS, queixando, por exemplo, de insônia. Opa, já é um paciente que ele tem um critério para eu rastrear depressão e ansiedade. Entendeu? Isso já é muito bem estabelecido. Então, assim, se eu consigo fazer, colocar em prática essas coisas que já existem, esse rastreamento, com certeza, assim, os números de prevalência e incidência vão quintuplicar. Na psiquiatria, É, é muito negligenciado ainda, na doutor clínica. André, é interessante que você está falando que com o advento da pandemia da Covid-19, ficou clara uma política de Estado brasileira de subnotificação com relação à prevalência de doenças, né? Com Que já certeza. era queixa em casos, em outros casos, né? Por exemplo, gravidez de menores de idade. Aliás, todos os números da nossa saúde tendem a ser subnotificados, porque a gente tem aí, como você bem colocou, até o problema claro, o diagnóstico do médico da clínica particular não é computado muitas vezes nesse processo, né? Mas eu queria perguntar uma outra questão. Está muito visível a prevalência de casos de depressão na nossa atualidade? A gente poderia Sim. falar com tranquilidade que ansiedade e depressão são os casos mais comuns Som na tá nossa baixo. atualidade? Perdão, Jorge, eu perdi só o finalzinho da pergunta. É, Cortou o áudio. seria tranquilo a gente falar que os casos de depressão e de ansiedade são os mais prevalentes hoje na área de saúde, nos quadros de saúde mental? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Os casos são muito frequentes, assim, isso nem precisa, igual você estava falando da clínica médica, você nem precisa ir na psiquiatria. Na psiquiatria, isso é assim, chega a ser até, você acha que fica até com vontade de estudar alguma
predisposição demográfica, que você acha que pode ter algum viés ali naquela região, alguma coisa. Porque os casos, principalmente de depressão e ansiedade, eles são assim muito acima dos outros, né? Isso na psiquiatria, na clínica médica também. Essa é a grande questão, entendeu? Se você passar um dia na porta de uma UPA, atendendo, né, a porta de uma UPA, de um CAIS, eu te falo assim com tranquilidade que 30% vão ser queixas não diretamente ligadas, mas se a gente for investigar, se a gente for fazer uma anamnese bem feita, né, for esmiuçar um pouquinho, são queixas psiquiátricas. E desses 30%, 90% ansiedade e depressão. Isso é sem dúvida. É um número muito alto, né? Numa experiência até da clínica médica. Outra questão, doutor André, que eu acho interessante a gente pensar, né? Porque, embora exista muito preconceito, exista muita essa condição, inclusive, né? Eu tenho observado que os pacientes, a proporção que o grau de sofrimento deles aumenta, eles procuram mais ajuda, né? Parece que a dor passa a ser um mobilizador de procura de ajuda, né? Com certeza, isso também é muito claro. Foi até aquele exemplo que eu te dei. Hoje, no consultório de psiquiatria, igual eu falei, todos os dias tem não só um, vários pacientes falando assim, ó, doutor, eu não queria de maneira alguma vir no psiquiatra, eu fiquei postergando isso por anos até, mas agora eu não consigo mais, pode me chamar de doida, pode ser o que for, mas eu preciso de ajuda. Todos os dias. Então, isso aí que você falou é uma coisa empírica e acadêmica, né? Que a gente vai vendo que os estudos mais recentes sobre depressão indicam muito essa piora na curva da doença ao longo dos anos Sim. e que essa piora na curva da doença tá ligada também, fizeram um estudo para comparar a prevalência, a incidência, e isso é um dado fato. Assim, à medida que aumenta o sofrimento, isso é o sofrimento subjetivo, percebido pelo próprio paciente, ele com certeza vai aumentar a predisposição dele também a procurar ajuda. E tem uma outra questão, doutor, que eu queria pegar a priori, que eu acho muito importante, que é a condição do diagnóstico diferencial da depressão. Ele é muito claro, ele é muito rápido até, né? Praticamente eu vejo que um psiquiatra, mesmo um clínico geral treinado, mesmo nós que somos analistas, um psicólogo clínico bem treinado, em 5, 10 minutos ele fecha um diagnóstico de depressão. Porque é uma doença que é muito clara, né? Ela não é tão diferencial quanto um transtorno bipolar, que você precisa de mais tempo de observação do paciente para fechar um diagnóstico, né? Isso, Jorge. Confere? Confere. Essa questão aí entra muito assim, no âmbito da psiquiatria, né? Numa discussão assim, filosófica e homérica entre os psiquiatras, né? Entre, enfim, quem pratica, sobre isso, assim, a importância dos critérios do DSM e a importância da anamnese subjetiva, né? A grande vantagem, assim, qual é a minha posição em relação a isso, para eu conseguir te responder, é que, assim, a gente tem que entender que a gente tem ferramentas e a gente tem que usar todas as ferramentas que a gente tem. O critério do DSM, ele é uma excelente ferramenta. E é uma excelente ferramenta é, é, que não é melhor nem substitui a ferramenta de uma anamnese boa, né? De uma anamnese que você tem um contato, tem uma transferência, contra-transferência, a gente estabelece uma relação médico-paciente bacana. Nenhuma substitui. Então, essa questão dos critérios da depressão, os critérios do DSM serem muito realmente práticos e objetivos, eu acho que nesse ponto, onde a gente tem essa subnotificação, essa negligência por parte do próprio paciente, seria, sim, com certeza, uma ferramenta do nosso lado, nós, profissionais da saúde, para que esse diagnóstico seja feito, não o diagnóstico em si, mas esse primeiro rastreamento, entendeu? Às vezes, assim, alguns casos de depressão bem mais graves,
com sintomas psicóticos são, às vezes, casos bem difíceis de diagnosticar. Ou então, quando o paciente tem algum transtorno de personalidade associado, aí o diagnóstico é um pouco mais nebuloso. Mas os critérios do DSM, aplicados por qualquer profissional da saúde mental, eu acho que eles são ótimos critérios para que seja feito, por exemplo, esse rastreamento, entendeu? Ele começa a perceber aquilo ali e fala, não, ó, isso aqui está aparecendo muito. Então, assim, tem que investigar, tem que fazer uma abordagem multidisciplinar aí para ver isso aí é realmente uma depressão ou é uma outra coisa. Mas, com certeza, eu acho que isso chega a ser até um dever assim, de todos os profissionais da saúde e uma questão de saúde pública, né? Como uma tarefa mesmo dos profissionais de saúde. Ou seja, o problema hoje da nossa atualidade não é tanto, né, a questão do diagnóstico. O diagnóstico sobre depressão ele é tranquilo de se fazer, né? Sim, sim. Ele é um diagnóstico é, muito fácil de ser tirado do paciente, né? Pela história, a história é muito clara. Então, sim, acho que dentre é, várias doenças psiquiátricas é uma que tem um diagnóstico que é mais claro, na maioria das vezes. E, doutor André, em termos de comorbidade na clínica geral, o que é mais comum a gente ver associado dentro da depressão? A Então, ansiedade, né? e- isso. Ou, a gente poderia falar de problemas respiratórios, alergias, problemas gástricos, como é que seria isso? O que tem sido mais prevalente hoje na clínica médica? Uhum. A prevalência, ela varia muito, né? Assim, com vários estudos enfim, o local onde você está, de que local da clínica médica a gente está falando, né? Se é ambulatorial, se é de pronto-socorro. Mas, de longe, com certeza, a maior comorbidade associada a isso, de novo, nos estudos e na nossa experiência, é a ansiedade. Isso com certeza, assim. E enquanto a gente, né, está acostumado eu acho que eles vão até rever, talvez, o próximo DSM, alguma coisa sobre o critério de transtorno misto ansioso depressivo. Porque tá uma comorbidade tão prevalente, tão juntos, que a gente já começa a, a ver assim, que em muitos está começando a ser mais comum os dois juntos do que um separado do outro, entendeu? Uhum. Aqui no Instituto, na nossa clínica social, isso é muito evidente, né? E junto a insônia também, né, doutora? A gente vê essa insônia aí, mas de longe, né? O paciente chegando e falando, não estou dormindo direito, estou ficando ruim. Né? Parece que vem junto, dentro desse casal, né? Como a amante chega junto a insônia, né? Isso. Por isso que lá no início, quando eu te falei sobre a gente estabelecer critérios para fazer rastreio, esse, por exemplo, seria um dos primeiros. Assim, a insônia tem insônia, pode pesquisar, pode rastrear, que você vai encontrar alguma coisa ali, né? E aí, E é, em relação. e é muito Oi? engraçado, desculpa lhe interromper, doutor, mas Não? tem um negócio fantástico que eu observei muito agora durante a pandemia, com a história do home office, as pessoas ficarem em casa, né, alguns locais de trabalho flexibilizarem o horário de trabalho. Não está sendo raro as pessoas trocarem o dia pela noite e, consequentemente, também aumentarem os casos de depressão. Isso, com certeza. Isso a gente vai ver de uma maneira mais clara e também mais bem documentada até o momento nos profissionais da saúde, né? Os profissionais de saúde que estiveram lidando ali na linha de frente do Covid, a gente vai ver que o estresse, com certeza, assim, né? Não é um fator independente, mas isso, somado ao estresse, é um dos grandes fatores, é, não somente predisponentes, mas comórbidos, com certeza, da depressão e da ansiedade. E uma coisa interessante, Jorge, que também para a gente pensar assim, a personalidade né, da sociedade em que a gente vive,
é que ultimamente eu estou percebendo no consultório que é um dos primeiros sintomas e ele está tendo muito em jovens, né? A insônia. Então a gente vê lá naquele jovem de 18, 19 anos que no meio ali do ensino médio entrou pandemia, então teve todo esse estresse que está passando pelas mudanças ali da adolescência, sem né, sem ser reconhecido como uma fase normal da vida na adolescência. E aí chega nesse momento, ele acaba ele acaba desenvolvendo insônia. E aí outra coisa também muito interessante, isso não está tão bem documentado da maneira como eu tenho percebido, mas eu acho que é uma coisa que também vai aparecer mais na frente. Muitos jovens, né, começam com insônia e aí realmente às vezes ali a gente já vê uma depressão e já começa a tratar. Mas o que eu estou vendo é que tem muitos jovens, né, que começam a desenvolver insônia e aí se a gente trata a insônia antes de aparecerem os outros sintomas da depressão, o desfecho está sendo melhor. O paciente está melhor, não chega nem a desenvolver a doença às vezes, se desenvolve é, de uma forma leve para moderada, mas mais leve. Então, assim, a É, insônia é fundamental. Se a é gente tem, em fundamental. casos que ela está mais, né, que a gente está na dúvida ali, às vezes só tratar a insônia a gente já consegue evitar que o paciente evolua para um diagnóstico de depressão, de transtorno depressivo maior, por exemplo. Particularmente, eu vejo muito isso, inclusive, nós temos estudos provando isso, que a depressão agrava com a proporção que a insônia evolui também, né? Sim. E assim, e é interessante também que a gente, assim, a insônia, se você for pensar, né, lógico, nada é simples quando a gente vai pensar fisiologicamente, mas ela é uma coisa muito direta, é um fenômeno fisiológico, né, é um fenômeno patológico que a gente entende de forma muito direta. Então a gente esperaria que seria também uma forma mais prática da gente tratar. Mas o que eu percebo hoje também, isso, né, uma visão, uma casuística minha agora de psiquiatria em pandemia, é, é que a insônia não está sendo fácil de ser tratada. A insônia está muito prevalente, ela está muito resistente aos tratamentos medicamentosos. Mas é muito interessante porque eu vejo que está associado a essa depressão também o alto consumo de tecnologia, pessoas não terem mais horário para dormir, né? A ruptura das rotinas, né? Olha, vamos estudar de dia, vamos estudar. Não, o pessoal está meio solto, né? Faz qualquer coisa em qualquer horário. E aí, naturalmente, e principalmente os jovens que entraram nisso, aí o bicho pega, né? Sim, com certeza. Tanto é que eu tenho visto vários jovens aí acordando 3 horas da tarde, aquela coisa totalmente fora de um padrão, né? Que seria interessante para a manutenção de uma saúde mental. Não, com certeza. Assim, qual é a outra questão da insônia, né? Eu falei aqui que ela tá sendo muito difícil de ser tratada de maneira medicamentosa. Mas por quê? Porque, como tudo na psiquiatria, as pessoas querem um remédio milagroso, né? Elas querem que você tome um remédio e melhore a doença. E na psiquiatria não é assim. A insônia, por exemplo, o que, que adianta eu prescrever lá um sedativo para ela se ela não faz higiene do sono? Se ela não entende ali a rotina da família dela, que se a família dela toda dorme loucamente, assim, fica ligada no 220 até 2 horas da manhã, pouca chance ela vai ter de conseguir dormir às 10 horas. Tem, querendo ou não, todas as casas têm uma rotina, né? A gente tem uma dinâmica aí você já vai vendo que o tratamento da insônia, se a gente for fazer um tratamento mesmo, assim, ó, completo e efetivo, tem que envolver muito mais do que tomar remédio para dormir. Eu queria mudar um pouco o rumo da nossa prosa, porque eu quis caracterizar bem claro hoje por que a situação da depressão
está na nossa sociedade batendo de um jeito muito forte, né? E é interessante que a gente vê várias comorbidades, inclusive a insônia, acontecendo. Problemas gástricos também são facilmente observáveis? Alergias? Não, assim, como comorbidade, não. Mas assim, problemas gástricos são mais comuns de serem comorbidade nos transtornos ansiosos. O que eu tenho visto, assim, também na minha casuística, né, nesse ponto eu não vou saber te falar de estudos, não é uma coisa que ultimamente eu tenho lido, mas na minha casuística a depressão está muito ligada com doenças autoimunes, né? Lúpus, artrite reumatoide, fibromialgia. Essas doenças são muito a comorbidade com a depressão, pelo menos na minha casuística, são mais claras de serem percebidas. E eu queria mudar um pouquinho, trazendo a nossa discussão um pouco também agora para o psicológico. E o luto, doutor? Porque nós, infelizmente, com a pandemia, são mais de 500, quase 530 mil mortos, né? A gente vai perdendo amigos, colegas, conhecidos, vamos vendo as pessoas passando muita dificuldade. Também acaba tendo uma prevalência gigantesca a partir do luto, não? Com certeza. Jorge, vocês, né, são psicólogos, vocês vão saber disso muito melhor que eu. A gente vive numa sociedade onde a gente não elabora o luto, ponto final, né? A gente faz tudo com ele, a gente romantiza, a gente endemonia, mas a gente não vive ele de maneira saudável. Na nossa sociedade como um todo, né? Na sociedade ocidental como um todo. E aí, os poucos momentos, as poucas coisas que antes a gente tinha a nosso favor para conseguir elaborar um luto, eram, por exemplo, um jovem que perde um familiar aí, mas no outro dia ele está ali na escola, está triste, mas está com os colegas. É, imagina aí um funcionário de um banco que perde também algum parente, mas no outro dia ele vai ter que voltar lá e vai ter que trabalhar e vai ter que lidar com pessoas, né? Todo dia vai lidar com muitas pessoas. Então, apesar de a gente não elaborar o luto antes da pandemia, a gente tinha alguns fatores que acabava que a gente ia fazendo isso diluído no tempo, talvez. Assim, não sei se seria uma expressão muito correta, mas eu acredito que sim. E aí hoje não tem mais como. Se antes não tinha, e agora? Que a gente, no outro dia, a gente não está lá com os nossos colegas, os nossos colegas de trabalho, os nossos amigos ou os nossos familiares. Não, no outro dia a gente continua sozinho, lá entre aquelas quatro paredes. E, e se antes a gente tinha pelo menos o ritual, o físico ali, de você se despedir no cortejo, né, no velório, a gente também não tem mais. Então, assim, com certeza, o A luto. passagem do simbólico, né? O ritual Isso, simbólico que ajudava a gente a fazer a elaboração, né? Que isso é importantíssimo, né? com Mas certeza. E tem vários aí, não tem. estudos feitos hoje, inclusive muito interessantes sobre isso, né? E, infelizmente, com o fenômeno da Covid, você não consegue simbolizar a morte, né? Que é um processo até de sanidade mental, né? Com certeza. E aí também é interessante que a gente veja isso cada vez mais em adolescentes e adultos jovens. Isso para mim é o mais fenomenal, assim. Porque, não sei, talvez eu, eu esperaria isso, né, de uma faixa etária mais velha, mas o que eu estou vendo na minha prática é que isso está afetando muito mais os mais jovens. E eu acho que aí é uma questão da psicologia muito interessante, que já, aí vai com certeza muito além dos meus conhecimentos, mas que acho que seria interessante, né, até a gente vai ser estudado em que momento o desenvolvimento, que o luto, realmente, essa fase simbólica do luto tem mais a sua importância, para a gente ver que o luto está evoluindo para uma depressão mais nessa população, mais nessa idade do que numa idade mais avançada, né? Eu acho que seria, na psicologia, seria talvez um tema que eu achasse dos mais interessantes. Você não liga, não, doutor André, que eu estou brincando com meus gatos aqui. Eu sentei Ah, aqui, não, elas estão me atacando aqui. Fala aí para a galera lá, prioridade. fala oi, Lua.
Tá me atacando aqui. Eu tô com a mão aqui embaixo, ela fica mordendo, querendo Não, brincar. prioridade, Jorge. O pai chegou, Os gatos com né? certeza são a prioridade. Mas o que que eu acho interessante, né, dentro disso? E a gente vem vivendo todo um cenário também das dificuldades econômicas da recessão, né, a falência da nossa política que está muito crescente, né? A descrença na maior parte das pessoas sobre certos valores, né? Tudo isso também acaba colaborando demais nessa condição também das pessoas entrarem em depressão. Ah, isso com certeza, cara. Isso aí, o que você falou foi a definição do que acho que não. Hoje o que a área da ciência que estuda isso é a sociologia, mas eu acho que vai ter uma área até da psiquiatria no futuro, porque a gente vê que quando a gente pega todos esses casos, e isso que a gente está conversando aqui, da realidade do consultório de psiquiatria, do consultório de psicologia, do consultório de clínica médica, do fonoaudiólogo, de tudo, a gente pega toda essa construção e vai jogando, né, nesse nosso conhecimento que a gente está tendo do que está sendo viver agora no Covid, a gente pegar todas essas experiências e juntar, a gente vai ver que isso deve não, tem um impacto sociológico muito grande. Então, o inverso também eu acredito que seja verdadeiro, sabe? De uma maneira muito, muito E, óbvia, até muito direta, a gente consegue sentir é, a, a, a orfandade, por exemplo, dos brasileiros em relação não é nem só ao poder executivo, mas assim, ao poder político, né? Que tem que ter uma representação no, em nós, para que a gente consiga fazer parte disso, desse movimento, mas a gente não tem isso em momento algum. Como isso deve afetar, e afeta, com certeza, a facilidade de uma psique estar mais suscetível a essas doenças, com certeza. e é muito interessante que também dentro disso, doutor André, eu até questiono. E o paciente traz essas queixas hoje no consultório? Ele reclama. Não. Então, isso é interessante sua pergunta, muito interessante, cara. Muito boa essa pergunta sua. Porque eles não falam diretamente disso, mas eu consigo ver nas queixas deles como se fossem os reflexos desse grande fenômeno, né, que a gente está passando político, que é a ondona maior, e aí como se essa onda fosse composta de minúsculas ondas. E aí essas ondas eu consigo ver nas reclamações sobre direitos trabalhistas, por exemplo, e relação é, empregado, empregador, ou até mesmo, e isso é interessante, ao sistema único de saúde, né? Pessoas que falam, o SUS sempre foi ruim, mas agora está pior, e não sei o que lá, e aí ela não conseguia pegar as receitas lá, e aí então começa a se criar essa relação, né? As Do, queixas do, paralelas. e isso, das queixas paralelas. Então, isso aí que você falou foi uma pergunta realmente muito boa. E outra questão, doutor André, que eu fico vendo muito, né? Estou conversando aqui com um colaborador, um médico colaborador aqui do Instituto Olhos da Almaçã, né? Doutor André Luiz. É, é outra temática que a gente vê muito na nossa clínica social, né? Através dos vários colaboradores, também são as crises afetivas, né? Fim de relacionamento, dor de cotovelo, além de fazer Marília Mendonça cantar, além do pessoal montar dupla sertaneja, também gera muita depressão, né? Com certeza. Aí nesse ponto a gente volta naquela questão da elaboração do luto, né? Que se a gente for entender só a fins didáticos, né? A quebra de um relacionamento afetivo como um luto, se a gente interpretasse assim, se a gente fosse uma sociedade é, culturalmente acostumada a fazer essa elaboração, com certeza a gente não teria esse gatilho ou esse evento desencadeante, isso não mais nos jovens, mas em todas as idades, como um fator desencadeante da depressão.
E tem sido comum também em consultório, porque a gente viu também durante o advento da Covid-19, a pandemia, o número de separações quadriplicou, né? A coisa virou uma coisa. Você tem que conviver com a sua mulher dentro da mesma casa, é insuportável, né? Até tô brincando aqui, tinha uma colega nossa que estava aqui assistindo a live, não sei se ela está aqui, doutora Beatriz Machado, né? Ela estava por aqui, ela tinha entrado, não sei se ela continua, né? Mas a gente fez até uma live há um tempo atrás sobre isso, né? A área de família pipocou caso para tudo quanto é lado, né? Parece que brotou do chão, né? Virou Pera, mina, Jorge, né, só de espera só água. um segundo que meu microfone deu um probleminha aqui. Ok. Mas é interessante a gente ver que teve um aumento gigantesco também de separações e, consequentemente, também casos de depressão associados, né? Só aguardar o Jorge, doutor André. Oi, estou lhe ouvindo. Estamos te tá me ouvindo. ouvindo? Estamos ouvindo. Deixa eu que não estou ouvindo. Oi, estamos te ouvindo. Oi. Oi, estamos te ouvindo. Oi, estamos te ouvindo, doutor André. Peraí, que só deu um probleminha que eu estou tentando resolver. Não, tranquilo. Estamos te escutando. E é interessante que com o advento da pandemia, né, parece que quando você obriga as pessoas a conviverem um pouco a mais do que deveriam, a coisa dá ruim, né? Muitos casos, né, de pessoas não só se separando, brigando com o bem, mas depois ainda entrando em depressão, né? Doutor André? Oiê. André, seu áudio está desativado. Ele deve ter, tem que apertar ali para ativar. Pois é, ele desativou. Oi. Oi, Estamos te perfeito. escutando. Rapaz, mas que essas tecnologias de hoje em dia, eu Não, vou te falar que trabalho que esse trem dá, hein? A gente mas está te faz ouvindo parte. bem. Estamos te ouvindo, tá? É eu que não, eu acho que eu que não estou ouvindo vocês agora. Peraí, só um segundo. Tá tudo tranquilo, né? E é muito interessante esse processo, né, o doutor André começou a falar muito bem, o tanto que o luto, né, de ter que elaborar um relacionamento que não está legal, né, a separação, a dor da perda, né, é a nossa literatura, a nossa música, o parnasianismo, né, acho que foi só isso, né, bora sofrer pela amada que foi embora, ela partiu e nunca mais, né, da música, né, Ave Maria. A gente pode pensar que toda a nossa literatura está envolvida nessa temática da dor de cotovelo, né? O fora, né? Essa questão toda. Tranquilo, doutor André? Jorge, o doutor André, ele está organizando lá. Posso fazer uma pergunta? Deve. Como que podemos tratar a depressão nos dias de hoje, Jorge? O que você nos aponta aí? Olha, são algumas questões, né? O doutor André vai falar disso. Oi, Tem o oi, tratamento estão me ouvindo? musical. Sim, estamos te ouvindo. Sim, Aí, agora voltou, deu tudo certo. O pessoal estava perguntando aqui, doutor André, eu estava falando das Oi. crises afetivas e depois a gente fala do tratamento, né, só para não perder, né? Tem sido muito Uhum. comum também o relato de crises afetivas, né, gerando depressão. Sim, com certeza. E aí, como eu falei, o aspecto interessante, né, para a gente pegar no contexto da pandemia, é que não está tendo diferença nas idades, em todas as idades, de mamando a caducando, né, como dizem, a, a, as relações afetivas, as quebras afetivas estão sendo um desencadeante assim muito, muito grande
para a depressão e para a ansiedade, muito mesmo. Muito bom. E o tratamento, né? Vamos começar a falar sobre tratamento. Né? O que a gente pode fazer para tratar essa danada, né? Então, o tratamento aí já entra em outra discussão também homérica, né? Já começa pelo próprio preconceito, outro preconceito que o paciente já traz sobre o tratamento psiquiátrico, né? Ele já acha que ele vai ficar ou internado ou vai ficar dopado o dia inteiro, porque ele tem na mente aquela ideia daquelas imagens de sanatórios, né? Antigos, enfim, aquela coisa terrível. E aí eles acham que eles vão ficar daquele jeito. E aí o tratamento, hoje, eu vejo que o que mais afeta na adesão, assim, realmente, e traz muitas coisas, é fazer, antes de mais nada, uma educação com o paciente, sabe? Explicar, ó, essa doença, ela tem cura, né? Esse transtorno, melhor dizendo, esse transtorno ele tem cura. Porque de fato tem. Quando o tratamento é realizado de maneira correta, a gente vê que o número de. Isso já é estudos, né? Comprovando que a recorrência ao longo da vida da pessoa é pouquíssima, né? Quando feito o tratamento de maneira correta. E aí fazer essa educação médica para o paciente entender o que é a doença, o que são os medicamentos ali, já é uma batalha, assim, uma batalha que poucos psiquiatras, infelizmente, poucos médicos de uma maneira geral, estão dispostos a fazer, né? Que é aquela nossa cultura da prescrição. Ah, é isso aí? Não, aqui, aqui, toma. Ah, vai lá, toma isso aqui. E a verdade é que o tratamento é muito além de toma isso aqui, né? Não adianta nada, a gente, não é que não adianta nada, mas é muitas vezes ineficaz quando a gente não associa isso aí a uma educação em saúde sobre aquilo, quando a gente não orienta a fazer uma psicoterapia, porque a gente vê que isso também é muito claro, assim, os pacientes mais resistentes a procurar um psicólogo, a procurar uma análise, enfim, uma terapia, o tratamento neles é bem mais difícil, bem mais difícil. Então, assim, Interessante. Ou seja, é fundamental o tratamento medicamentoso, fazer também em paralelo à psicoterapia, né? E um tratamento não deve excluir o outro, né? com certeza. E a atividade física, doutor André, porque eu particularmente com os meus pacientes eu vejo que o paciente também que faz atividade física tem outro prognóstico com relação à depressão, né? A depressão em caso de pessoas sedentárias é bem pior, né? Sim, com certeza. Na psiquiatria, isso está mais bem estudado em relação à ansiedade, né? Assim, se a gente for procurar literatura, isso vai estar mais relacionado na ansiedade, tanto que em casos de ansiedade, assim, casos selecionados, mas bem casos mais leves e tal, um tratamento de primeira linha são os exercícios físicos. E eu também acredito que com o tempo a gente vai começar a jogar isso para a depressão também. A gente vê que o exercício físico é tanto um fator predisponente, assim, um sintoma, mas também uma predisposição, assim, um fator predisponente no sentido de que a pessoa está ali, tem uma vida ativa, faz um exercício. Ela quebra aquela rotina ali para ela entrar num quadro depressivo, obviamente, não somente devido a isso, mas, né, somado com várias coisas, vai ser muito mais fácil. E depois também, como você falou, a gente vê que o prognóstico de pacientes que fazem exercícios físicos é outro. Tanto que eu coloco na minha prescrição, né, digamos assim, na depressão, assim como na ansiedade, eu falo, ó, uma parte do seu tratamento vai ser fazer exercício físico, porque de fato isso é uma comprovação científica. É parte do tratamento, é exercício físico, é remédio. Uhum. Maravilha, né? E os tratamentos complementares hoje, né? Que tem, né, na praça, que hoje até o SUS preconiza várias práticas aí, por exemplo, acupuntura, reiki, tai chi chuan, que hoje o SUS
compila aí mais de 27 modalidades aí de atividades complementares na área de saúde. Olha, Jorge, pelo menos na minha realidade, né, dos meus pacientes, onde eu estou atendendo, para o SUS hoje isso é uma realidade muito impalpável. Pouquíssimas vagas, quando tem, né? Então, assim, esses tratamentos alternativos, infelizmente, para a galera do SUS, eles ainda não são viáveis, assim, para o pessoal de baixa renda, isso não é uma realidade ainda, infelizmente, porque eu acredito que, assim como o exercício físico, é um adjuvante ali fundamental, né? Talvez seja até contraditório, né? Adjuvante fundamental, mas seria um adjuvante que faz muita diferença, faz com certeza muita diferença. E aí, essa questão assim que realmente o nosso sistema de saúde e a nossa lógica, né, de sistema de saúde está sendo bombardeado o tempo inteiro, é que não só nesses tratamentos complementares, mas também tratamentos que seriam de primeira linha, como por exemplo a terapia, também estão sendo muitas pessoas também não estão tendo acesso. Então, assim, aí a gente já joga, eu acho que já dá, né, a gente consegue ver a importância da clínica aí no Instituto nesse sentido, sabe? Muitas pessoas, a gente fala, não, ó, é interessante, tem que tomar um remédio, mas também fazer uma terapia, procurar um psicólogo, vai fazer uma diferença. Mas a gente vê que tem muitos casos que as pessoas simplesmente não conseguem, né? Não tem a condição financeira, aí tentam ir pelo CAPS, mas acaba demorando muito, muito mesmo, anos. E aí a pessoa já desiste, não quer mais e tal. Então isso é de fato um problema de saúde pública, assim, que é, acho que onde o Instituto está atuando hoje, né? Sim, é. E é interessante porque a clínica social cumpre exatamente esse papel, né? Nós temos feito o que, infelizmente, o Estado deveria fazer. Existe uma legislação para fazer, mas como várias outras coisas, não cumpre, né? O Estado só é rápido para bolar 2 bilhões de propina, né? E aí é uma agilidade que chega a fazer medo, né? Oh, meu Deus! Né? É, Mas é muito interessante dentro disso, porque você acabou falando, doutor André, de um processo muito, para nós, delicado, que durante muito tempo houve até uma questão muito de ignorância e radicalismo de várias partes, né, onde se preconizava, não, o tratamento tem que ser só medicamentoso, ou tem que ser só terapia, o radical dos dois lados, né, uma bobagem do tamanho do mundo, né? E, de fato, o que funciona seria a combinação dos tratamentos, né? com certeza. Isso é muito. Nossa, isso é de uma. É, no ambiente clínico, isso é de uma obviedade muito grande, entendeu? Isso é de uma obviedade muito grande, porque simplesmente as doenças psiquiátricas, elas são doenças psicofisiológicas, né? Ou seja, nunca a gente vai conseguir encarar uma coisa sem a outra. A psique, ela tá funcionando ali numa base orgânica. Então, se a gente ignora essa base orgânica, a gente está vacilando. E se a gente ignora a psique, a gente também tá vacilando, porque é ela que está dando, ela que dá sentido a tudo ali. Então, fazer só o tratamento medicamentoso, sem um acompanhamento psicológico, para mim, a gente está fazendo a coisa pela metade. Maravilha, Catiane, faltam 10 minutos, Isso, correto? Jorge. 10 Tá, minutos. então, doutor André, a gente faz normalmente a live por né, uma hora, mas tem um outro ponto que eu queria entrar, porque aqui a maior parte das pessoas que estão nos assistindo são profissionais de saúde, né, e algumas pessoas também de outras áreas. Tem uma questão que eu bato muito na tecla, quando eu dou curso sobre tratamento da depressão, falo muito disso, que a técnica tem que partir sempre de um acolhimento bem feito, um rapport bem feito, uma empatia, né? Não dá para a gente que é profissional de saúde querer tratar paciente com depressão com frieza, com cara de geladeira, sem afeto, né? Esse paciente ele é muito delicado, ele é muito... Normalmente o paciente que não procura a gente quando ele está com depressão, ele chega muito machucado, né? Muito sofrido, né? E a nossa postura tem que ter essa questão de colo mesmo, né?
receptividade, né? Acho que essa seria a palavra, né? De, olha, estou à disposição, se você precisar, estou por aqui, né? Como é que você vê isso, doutor? Porque parece que está tendo já essa postura, até também por parte da categoria médica, né? Uma questão mais humanizada nesse sentido, né? Em especial com esse paciente mais melindroso, paciente com depressão. Isso, nesse ponto, sim, assim, isso já é uma luta até da própria medicina de família. Eu acho que ela traz muito isso, assim, a importância da entrevista ali, da anamnese. E um dos pontos, quando a gente pensa que a anamnese é o momento onde a gente vai fazer o diagnóstico psiquiátrico, né? Não tem um outro exame ali para a gente fazer, ali. Então a gente tem que, aquele momento ali tem que ser um momento de maior conhecimento nosso sobre o paciente. E aí, como a gente vai, por exemplo, fazer um exame físico na barriga de um paciente sem encostar na barriga? É a mesma lógica quando a gente vai investigar aí todas as áreas da psique humana. Não tem como a gente querer entender como que está o humor, como que está o afeto, como que estão essas partes fundamentais, que são fundamentais no exame mental. Como que a gente vai conseguir ter acesso a isso se a gente não conseguir estabelecer uma boa relação com o paciente? E aí tá tendo uma quebra hoje na medicina, porque por muito tempo isso foi interpretado, foi entendido assim, não, tem que ser um médico bonzinho. Isso não é ser médico bonzinho. Não tem nada a ver com isso. Isso tem a ver com técnicas já muito bem estabelecidas, que eu aprendo muito na medicina de família. Tem técnicas para essa consulta, tem técnicas para a gente ser empático, porque precisa de empatia. Porque sem empatia a gente não vai conseguir tocar esse outro nesse momento, nesse lugar onde a gente quer, para a gente entender e ajudar ele da melhor maneira possível ali. E é muito interessante isso que você está contando, doutor André, que é bem a coisa da... Nós estamos falando de pacientes que estão em sofrimento, né? Depressão é sofrida. Né? Ninguém procura um consultório porque está sorrindo, né? A pessoa chega chorando, queixando que o bem foi embora, que perdeu o emprego, né? Ou que o presidente foi reeleito, né? Então, meu Deus, o livro, deixa eu bater na madeira aqui. Mas assim, fazendo até piada com essa coisa, né? Mas a pessoa vem sofrida, né? Ela vem com essa coisa e a gente tem que ter essa capacidade de empatia, de acolher, de falar, não, olha, estou com você, a gente está aqui para fazer um trabalho junto, você vai sair disso, né? E é muito interessante que tem realmente essa discussão de humanização na área de saúde, né? Muito bom. Tá? Isso. Doutor André, a gente está chegando nos últimos 5 minutos finais. Queria suas considerações finais sobre a nossa live, os recados finais para a gente poder encerrar. Primeiro, novamente, agradecer, acho que foi um momento bacana, assim, como eu falei no início, eu tenho muita certeza, e não é nem certeza, eu estou vivendo isso, né, de que a gente tem outra pandemia debaixo dessa pandemia, uma pandemia muito mais funda, no sentido da gente entender, da gente ter toda essa questão de saber acolher, saber reconhecer, saber rastrear, saber tratar, né, ter condições de tratar. Então, assim, ter esse espaço aqui até para, até como uma terapia em grupo mesmo, sabe? Falar assim, putz, não tô sozinho, vamos lá. A luta é difícil, mas estamos aí. Tem muita gente que tá interessada em entender, porque a grande questão da saúde mental é isso, assim, ó. Diferente de outras áreas, se a gente não se aprofundar, se a gente não quiser entender a fundo ali o que está acontecendo, a gente não consegue ser muito efetivo. Então, saber que tem outras pessoas que também querem entender essa outra pandemia que está aí por baixo, querem realmente chegar, entender os processos, entender como é que está acontecendo, saber que tem outras pessoas que têm esse interesse também, é muito bom. Eu agradeço aí, espero, me coloco aberto para outras lives aí, foi muito bacana. Muito bom. Nós queremos agradecer, doutor André Luiz, que tem trabalhado conosco aqui no Instituto Olhos da Maçã, e quero ressaltar uma questão que foi falada aqui, que é muito importante, que todos nós devemos reproduzir
à exaustão. Pessoal, depressão tem cura. Então, vamos ajudar nossos pacientes a encontrar essa cura. Remissão total dos sintomas, né? Tem tratamentos bons. Eu, particularmente, eu acho um absurdo a gente ver pessoas aí tratando de depressão, tem 35, 40, 50 anos, tratando e não melhora, né? Então, tem alguma coisa errada nisso, né? Isso. Vamos efetivamente ajudar as pessoas a encontrar esse caminho de cura, né? Fazendo atividade física, fazendo terapia, fazendo tratamento medicamentoso, sem estrelismo, com muita paciência, ajudando as pessoas que precisam. Para isso existe esse Exatamente. espaço, é para isso que nós estamos aqui. Em nome do Grupo dos Jungianos de Brasília e do Instituto Olhos da Maçã, agradeço a sua presença e vamos fazer isso mais vezes, né? Vamos, com Obrigado a certeza. todos e até a próxima. Toda terça-feira, das 20h30 até as 21h30, a gente faz uma live de saúde mental. E espero vocês na nossa próxima live. Tá bom? Até a próxima. E essa live vai estar no nosso canal no YouTube gratuitamente para todo mundo poder assistir. Lá, guardadinha. Obrigada, agradeço a oportunidade.